Salva de palmas, Pablo Urpia. Bom, vamos lá para a palestra de finanças. Boss trouxe 3 táticas. Aí eu arrebentei logo aqui, mas botei mais 100. Tá certo? Me cobrem no final que vocês vão sair daqui com mais de 100 dicas para melhorar o resultado de vocês. Antes das dicas, eu queria trazer aqui esse anúncio, né? Ano passado a gente fez um evento, uma imersão presencial em gestão financeira para empresas, que foi o Quem Manda é o Caixa. É um evento nosso que a gente faz anualmente e a gente vai fazer esse ano também no segundo semestre. Eu queria trazer para vocês um pouquinho do que foi esse evento, rapidinho. Quem Manda é o Caixa é uma iniciativa fantástica. Para mim foi um orgulho contribuir para esse evento, que do meu ponto de vista é um movimento, na verdade, né? Acho que o Pablo, assim como o pessoal da consultoria Levante, então parabéns por provocar essa discussão tão necessária para tantas empresas, sobretudo na nossa região. A gente estava carecendo de discussões de alta qualidade sobre esse tema que é tão relevante para a gestão de qualquer empresa. Quanto mais previsão você tiver, mais provisão de caixa, é o que você dita nessa fome da previsão que vai fazer o comercial seguir aquilo. Então, eventos como esse contribuem muito para que a gente possa compartilhar conhecimento e, entre os participantes também, trocar ideias e experiências para que possa avançar da melhor forma. A composição aqui de quem está apresentando tem muitos especialistas, tem pessoas que são mais técnicas do ponto de vista de como gerenciar o caixa mais eficiente, do ponto de vista do planejamento, das métricas. É muito importante que eventos como esse aconteçam aqui na região para que o empresário ou a empresária tenha acesso à melhor tecnologia disponível no mercado. Muitas empresas sofrem de falta de caixa, desorganização financeira, por simplesmente não ter o conhecimento e a aplicação do conhecimento, a ferramenta correta e o conhecimento necessário para fazer com que sua empresa ela não falte dinheiro. Beleza? Então, esse foi o Quem Manda é o Caixa do ano passado. Esse ano a gente vai fazer no segundo semestre também, já deixando vocês cientes aí, já preparando vocês. E mais de 100 dicas para a sua empresa dobrar o lucro. É um trecho, um fragmento desse treinamento que eu vou trazer aqui para vocês hoje. E antes de sair cortando tudo, porque quando a gente fala assim, vamos dobrar o lucro, o empresário quer sair cortando tudo. Aí corta gente, aí corta software, corta consultoria, corta advogado, né, corta evento. Oi? Corta contabilidade, corta tudo, né? Ele sai com a faca para resolver esse problema, mas nem sempre isso dá resultado. E a primeira regra, a regra número 1 aqui, que eu quero trazer para vocês, é que R$1 de despesa é equivalente a mais de R$1 de receita, né? Por quê? R$1 de despesa, ele significa que, para você pagar aquela despesa, você vai precisar faturar, pagar imposto, pagar os custos variáveis e etc. Então, não é aquela regra assim, eu tenho uma conta de R$10.000, eu preciso faturar R$10.000. Essa conta não fecha. Por quê? Se você faturar os R$10.000, você vai pagar imposto, você vai pagar os custos do serviço ou o produto que você vende e não vai sobrar os R$10.000 para você pagar aquela conta de 10 mil. Então, por isso, R$1 de despesa é mais do que R$1 de receita. Essa é a primeira regra, tá? Só para trazer aqui para vocês rapidinho. É a mesma regra aí do ponto de equilíbrio. Como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio de uma empresa, o ponto de equilíbrio acadêmico, que é o quê? É a receita mínima necessária para a sua empresa não ter prejuízo. É para ter o resultado 0. Esse ponto de equilíbrio acadêmico, ele é um ponto de equilíbrio meio que burro, porque qual é a empresa, e vamos traduzir aqui, cair na vida real da gente, qual é a empresa que vai trabalhar, vender, tem um esforço danado lá com o departamento comercial para ter lucro 0? Ninguém. Então, esse ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio para que você não tenha prejuízo. Você vai pegar lá seus gastos fixos, tudo que é fixo, que não varia de acordo com a sua receita,
e dividir pela margem de contribuição. É a mesma lógica lá da regra número 1. Aqui está um exemplo de uma empresa, né, que tem custos variáveis de impostos, comissões, matéria-prima ou custo com serviço prestado. Ela tem essa margem aqui de contribuição de 40%, né, ou 40 mil, né, ou 40 reais, o que vocês colocarem aí, né? Essa empresa vendeu 100, mas só sobrou 40 para pagar as despesas. Imagine se essa empresa tem uma despesa de 100. Se ela faturar os 100, não vai sobrar os 100 para pagar a conta da despesa, vai sobrar 40. E aí ela vai tirar dinheiro da onde? Aí começam os problemas do empresário. Eu vou para banco, vou para conta garantida, eu faço um empréstimo, eu tomo um capital de giro, porque eu não estou conseguindo gerar vendas suficiente para pagar as minhas despesas fixas. Então, essa é a primeira regra. Então, para cada centavo que você gasta aí, você precisa vender um pouco mais, né, para poder pagar aquela conta. Essa é a primeira regra. Segunda regra é R$1 de aumento na receita não vai aumentar R$1 no lucro. Por quê? A gente viu ali, a gente vai ter imposto, a gente vai ter os custos diretos proporcionais, que se eu vendo R$1 a mais, eu não vou ter R$1 a mais de lucro necessariamente, a não ser que eu sonegue imposto, não pague os fornecedores, não pague matéria-prima e não tenha custo variável nenhum. Aí, realmente, R$1 de venda vai sobrar R$1 no lucro. Mas a segunda regra é essa. Aumentar R$1 nas vendas não vai fazer você aumentar R$1 de lucro. Então, essa é a segunda regra aqui, tá? A terceira regra é não menosprezar nenhum tipo de conta. A gente acha assim, mas isso aqui é besteira, vamos anualizar. Mas essa tarifa de cobrança que o banco está nos cobrando é besteira. A gente vê em cliente que negocia com o banco tarifa de cobrança, sei lá, de R$3 e na prática, na conciliação, quando a gente está lá fazendo, está R$5. Aí você faz a anualização dessa despesa e dá um montante que poderia estar no seu bolso. Então, não despreze nenhum tipo de gasto. Essa é a terceira regra. Tem esse programa aí, né, pequenas empresas e grandes negócios, né? Eu costumo dizer que é isso daqui, ó, pequenos gastos e grandes resultados. Se você fazer ali a relação de Pareto das suas despesas e fizer o top 10, você vai ver que 80% dos seus gastos estão em 10 contas. Se não tiver mais. Tem um cliente de consultoria que em 10 contas ele tem 93% dos gastos dele. Então, apesar da gente poder ter, né, um plano de contas bem extenso, em 10 contas, se ele tratar ali, ele pode resolver o problema da empresa dele. A primeira conta, em primeiro lugar, estava desconto e duplicatas. Ou seja, dinheiro pagando a agentes financeiros. A segunda conta estava compras. Ele estava errando nas compras. E a terceira era salário, que aí é a mão de obra, faz parte da operação dele, que na teoria seria a primeira. Então, a gente precisou resolver primeiro lá a questão financeira, depois precisou resolver também a questão das compras. Então, pequenos gastos, grandes resultados. Então, resumidamente aqui, essas são as 3 regras. E vamos aí para as economias, as 100 dicas que eu prometi, né? Vamos começar com elas. A gente dividiu as estruturas das dicas em economia, estrutura física, pessoas, fornecedores e gestão. Quando vocês verem aí, né, esse íconezinho aqui da casinha, é porque é possível também aplicar isso na pessoa física. Então, fica ligado quando tiver esse ícone aqui da casinha amarela, que é em homenagem ao bairro que eu cresci e nasci, que é Casa Amarela. Aí eu botei, né, essa casinha amarela aí. Beleza? Então, economia. Desligar os computadores ao sair da empresa. Simples e pequena. Pode ser até no intervalo de almoço. Vai gerar uma economia. Pode ser até aquele stand-by lá que fica no filtro da energia. Vai gerar uma economia. Paulo, mas isso aí é irrelevante. Vamos fazer o teste, vamos analisar essa despesa? Então, primeira dica aí é desligar os computadores da empresa. Segunda dica,
de economia é pressão das torneiras. Vocês, acho que Antônio sabe, né? Mas é especialista em tratamento de água, que muitas vezes até as bacias sanitárias estão ali, né? Colocando, jorrando água sem a gente ver. Aconteceu comigo. Lá no meu apartamento só identificou porque a empresa é uma empresa que faz a individualização. Ele disse, o seu consumo aqui está gigante. Como que eu estava viajando? Nem em casa eu estava. Aí foi descoberto. Então, as pressões das torneiras, né, a de água também pode ajudar. Né? Diga. Olha aí. Então, se sua conta... Então, se minha conta é 100, fica 70. Excelente, né? Não rasgue papel. Então, aproveita o papel como rascunho, reaproveita o papel, coloca lá disponível para poder reutilizar o papel. Existe vida inteligente sem internet. Será que você precisa do plano de internet que você tem? Será que sua casa está utilizando todos os dados lá que você contratou? Existe vida sem internet. Você pode ler um livro, você pode fazer N coisas sem necessariamente usar a internet também. Então, quarta dica. Outra dica aí, dirija com economia. Quem vê lá o velocímetro e a rotação por minuto do carro, a recomendação é que você não ultrapasse o 2,5. Se você ultrapassar, né, apertar o acelerador e ultrapassar os T, você já está consumindo mais combustível. Então, você vai gastar mais combustível. Então, fique ligado aí nesse ponteirozinho aqui, para você passar a marcha no 2 e não ultrapassar esse ponto aí para que você gere até 50% de economia. 6. Escolha com cuidado a sua papelaria. Quem trabalha com marketing, especialmente gráfica, né? Escolha com cuidado as peças que você vai imprimir. Será que hoje você utiliza cartão de visita? Você utiliza cartão de visita para quê? Não, mas é porque todo mundo tem, eu gosto de trocar, tal, né? Será que você precisa de um flyer, de um panfleto? Será que você precisa desse material gráfico mesmo? Se precisar, ok. Ele está dentro da estratégia de vendas, ok. Se for só para ter ou só para fazer um número, né, ali, ou uma imagem, não vale a pena. 7. Elimine os copos descartáveis. E aí, se cada um trouxer, né, para o escritório a sua canequinha, eu vejo algumas pessoas dizendo, mas é anti-higiênico, tá lá. Lava, gente. Na casa da gente é assim. Né? A gente pega o copo, usa e lava, né? E depois reutiliza. Então, se cada um usar, né, a sua própria caneca, seu próprio copo também, vai eliminar os copos descartáveis, vai eliminar a conta lá do material de escritório. Tem uma empresa, né, que a gente faz a consultoria, e no primeiro mês a gente identificou que eles estavam na rubrica, né, material de uso e consumo lá na despesa administrativa, R$2.000. Aí a gente descobriu que a equipe gostava de leite, assim, indiscriminadamente, né? Leite a gosto, café a gosto, açúcar a gosto, era tudo a gosto igual cozinha. E aí a gente começou a medir isso daí, colocamos uma meta para poder reorganizar essa questão também no material. Estrutura física. Não realize compra de imobilizado, estrutura física, com a emoção. Nunca. Tem até um princípio quando a gente vai para o supermercado, para você ir para o supermercado, não para comprar estrutura física, mas para fazer a feira com fome. Com fome. Por quê? Se você for para o supermercado com fome, você vai comprar mais coisas do que você precisa. A mesma coisa, se você for no barbeiro e perguntar para ele se precisa cortar o cabelo, ele vai dizer o quê? Corte. Se você for para a manicure, né, e perguntar para ela, eu preciso fazer a unha, ela vai dizer, precisa. Né? Qualquer coisa você vai ter isso. Então, não compre ativos imobilizados com emoção. Pense bem, isso aqui vai servir para quê para a minha empresa? É necessário, é importante, então, para avaliar. 9. Rever a estrutura física. O aluguel e o condomínio são geralmente as despesas que mais representam aí nos gastos da administrativa de uma empresa.
A gente está aqui no espaço, né, que é o Hub Plural, que tirou todo o investimento imobilizado que uma empresa de serviço poderia ter. Eu posso aqui alugar um office, alugar uma sala, alugar uma estação de trabalho, sem necessariamente investir em ar-condicionado, em mobília, em estrutura de edificação. Então, eu posso rever se realmente eu preciso do espaço que eu tenho hoje. Então, reveja a sua estrutura física. Fazer reuniões online, uma maravilha que a pandemia nos ensinou, já existia há um bom tempo. Mas hoje eu não preciso pegar um avião para ir para São Paulo para fazer uma reunião. Gastar aéreo, hospedagem, deslocamento, tempo. Com uma simples reunião, usando até o nosso próprio celular, a gente consegue fazer as reuniões online. E até avaliar se precisa ser uma reunião. Porque muitas vezes a gente acha que vai resolver as coisas marcando trilhões de reuniões e não resolve nada. A reunião, na verdade, é só gastando tempo sem uma pauta específica. Então, faça reuniões online. 11. Se você tiver carteira A de moto, é um veículo que gera uma economia maior. Mas cuidado, viu? Porque são os veículos que mais causam acidentes. Eu tenho uma mãe que trabalha na área minha mãe trabalha na área de saúde e trabalha especialmente na área de traumatologia. 90% dos acidentes de traumatologia são acidentes envolvendo motociclistas. Então, mas é um veículo que gera economia. Hoje em dia a gente vê que até o Uber existe agora o Uber Moto. Muita gente está se deslocando com o Uber Moto. Para poder o quê? Ganhar tempo. As pessoas querem ganhar tempo. Então, é uma forma também de economizar. Pessoas, pague os encargos sociais em dia. Não deixe de recolher os seus encargos sociais da folha de pagamento de vocês. Essa conta vai chegar se você não estiver recolhendo esses encargos em dia. E quando chega, a conta é mais cara do que você tem capacidade de honrar, né? Toma cuidado aí com a pejotização, porque a gente sabe que os princípios do trabalho, que são assiduidade, pessoalidade, habitualidade, remuneração, né, frequente, eles não foram excluídos. A gente vê uma tendência hoje que as empresas querem pejotizar tudo. Nem tudo eu consigo pejotizar. Então tenha cuidado na hora de você fazer a contratação da sua equipe. 13. Eliminar o máximo de horas extras. Horas extras significa dizer algumas coisas, algumas constatações que a gente pode fazer com hora extra. Ou eu tenho sobrecarga de trabalho e realmente eu estou exigindo mais da minha equipe, ou eu tenho improdutividade da minha equipe na hora que tem que ser feito aquele trabalho e estou compensando com horas extras. A hora extra ela pode estar traduzindo o seguinte: olha, a empresa precisa contratar agora, porque o volume de trabalho aumentou tanto que a gente tem que ter mais gente fazendo o que a gente precisa entregar. Ok, essa é uma constatação que a hora extra pode traduzir para a gente. A outra é a improdutividade. A equipe, os gestores da equipe, ou a própria equipe, não estão utilizando o tempo para fazer o que tem que ser feito. E aqui quero fazer um parênteses do conceito de preguiça que a gente tem equivocadamente, né? A gente tem o conceito do preguiçoso, é aquela pessoa que está lá na rede, tomando água de coco, olhando para cima, assobiando e sentindo o ventinho no cabelo. O preguiçoso não é essa pessoa. O preguiçoso é aquela pessoa que escolheu fazer o que não era para fazer. Ele escolheu fazer outra coisa no momento, naquele tempo, que tinha que fazer o que tinha que ser feito. Eu tenho um amigo que ele diz assim: se a gente fizesse o que tinha que ser feito de segunda a sexta, usando bem o nosso tempo, a gente teria o final de semana todo livre. E é verdade. E a gente, às vezes, vê pessoas, empresários e até profissionais trabalhando final de semana na loucura, virando noite para poder entregar. Talvez porque não fez o que tinha que ser feito durante a semana, usando o tempo que tinha disponível.
14, estagiários. É uma mão de obra disponível, com custo acessível, que pode ajudar em tarefas mais operacionais para poder dar fôlego, se houver realmente sobrecarga de trabalho. 15, reduzir a rotatividade, que é o turnover. Troca frequente de colaboradores. Se a sua empresa está trocando frequentemente de colaborador, contrata, demite, tem alguma coisa que não está funcionando bem. E isso tem um custo também. O custo não só o custo da rescisão, mas o custo do treinamento, para poder capacitar a pessoa a entender a sua cultura, entender o cliente. Isso leva tempo também. Então, é um custo, reduzir o turnover, né? Treinar os colaboradores, o Boy já trouxe aqui, né, uma palestra sobre treinar as vendas, mas treinar também sobre o ponto de vista operacional, treinar os colaboradores. Pergunte à sua equipe o que poderia ser reduzido, porque muitas vezes a gente subestima as pessoas que estão trabalhando lá no front. E elas que estão sentindo diretamente ali o contato com o cliente, elas têm sim sugestões, visões que a gente não tem quando a gente está trabalhando no estratégico. Pergunta lá ao seu colaborador o que poderia ser reduzido, o que poderia ser mudado, né? Contar uma experiência aqui da Armorial. A gente contratou o CIEG para poder automatizar a nossa apuração dos impostos dos nossos clientes, e quem fez toda a negociação foi Caroline, que é responsável pelo nosso fiscal. E ela brigou por preço. Por que Caroline brigou por preço? Porque ela tem essa noção, e lá na Armorial a gente distribui 5% do resultado para todo mundo quando a gente tem resultado positivo. Então, essa cultura, né, de perguntar, será que o CIEG é o melhor? A gente tinha outro software, né, Caroline? A gente tinha o Veri, né? E a gente substituiu porque foi um custo-benefício melhor operacionalmente, né, automatizou a operação e financeiramente também ajudou a empresa. Então, maravilha. Gol do Brasil aí. 18. Redução do quadro do pessoal. Essa pode ser uma opção, e eu recomendo que seja uma última opção, reduzir quadro, porque sem pessoas, a gente não consegue rodar o negócio. Mas pode ser que, na situação que sua empresa esteja, no tamanho que ela tenha hoje de carteira de clientes e tudo mais, pode ser que você tenha que fazer um ajuste de quadro de pessoal também. Aqui, vocês vão receber com um mailing, que a gente vai disponibilizar com todos os contatos que estão presentes aqui, esse controle com as 40 ações, mais de 40 ações que eu vou sugerir aqui, e vocês vão ter 8 meses para poder colocar essas ações em prática. Todas essas aqui que eu estou citando vai estar nesse controle, e você vai poder acompanhar se a ação foi executada, o total de ações, né, tem 44, o que é que foi executada e o total com data prevista, para poder ajudar vocês a implantar isso daqui. Fornecedores. Negocie com as operadoras de telefonia. Acredita ou não, essas empresas elas têm margens excelentes. Vivo, TIM, Claro. E, com certeza, se você ligar lá e pedir um desconto, uma reprogramação do seu plano, vai ter uma oferta para você. Então, liga lá para as operadoras de telefonia que você vai encontrar uma promoção. Por que eles não oferecem? Você já está pagando o valor maior, porque ela vai ligar para oferecer, fulano, hoje tem uma promoção para reduzir 30% do seu plano. Não vai acontecer. Então, você que vai ter que ter essa ação. 20. Negocie também os seus planos na pessoa física. Não só na pessoa jurídica, negocie na pessoa física também esses planos aí de internet. Algumas pessoas utilizam vários streamings, né? Hoje tem Apple TV, hoje tem HBO Max, hoje tem Netflix, hoje tem Amazon Prime, hoje tem Globoplay, Star Plus, Disney Plus. Né? Ficou mais caro, se você juntar, ficou mais caro que era DirecTV antigamente, né? Ou a NET antigamente. Então, fui longe. Então, negocia também na pessoa física. Contratar fornecedores de serviços com maior atenção, porque às vezes a gente vai focando em custo,
mas o benefício que você contratou não vai ser entregue. Aí o barato saiu caro. Então, atentar aí para os fornecedores de serviços. Renegocie ajustes anuais ou periódicos. Uma dica aqui para vocês se vocês têm contratos com fornecedores, seja de aluguel, seja de serviço, etc., uma dica muito preciosa aí para você. Tenta colocar o reajuste desses fornecedores em um único mês. Negocia com todos os seus fornecedores. Eu quero que o meu reajuste a partir de 2023 seja em agosto. Mas a gente só vai reajustar em dezembro. Eu quero que a gente negocie em agosto. Onde você vai centralizar todas as datas e saber que em agosto você vai negociar com todos os fornecedores. Em vez de ficar pensando que será que em abril eu tenho um contrato para reajustar? Será que em maio eu tenho um fornecedor para negociar? Será que em junho eu tenho? Não, facilita o trabalho para você. Centralize em um mês que você vai também ter essa condição de reajustar o contrato, né? Avalie uma opção de serviço de contabilidade que te ajuda a vender. Aqui a gente está fazendo uma propagandazinha, né? Também a Armorial Gestão, para ajudar a empresa de vocês a vender. Software que aumente a sua produtividade. A gente recomenda aí a OMIE, que é um software de gestão financeira, para poder automatizar a parte financeira do seu negócio, deixar mais simples. Então, uma sugestão que a gente faz aqui. 26. Escolha um banco com menores tarifas. A gente sabe que o banco vive disso, né, gente? Vive de juros e vive de tarifas. Qual vez que você escutou assim, Bradesco teve um prejuízo líquido recorde? Quanto é que foi que a gente escutou isso? Nunca, né? É sempre lucro em escala de bilhões de reais. Então, negocie as tarifas e negocie também as taxas de contratos. Custos com boletos registrados, essa aqui é uma dica também. O banco ele permite você cobrar de duas formas. O banco cobra o boleto registrado ou pela emissão ou pela liquidação. Só que muitos empresários não sabem disso. E aí o padrão do banco é cobrar pela emissão. Ou seja, você emitiu o boleto, ele cobra a tarifa. Emitiu o boleto, ele cobra a tarifa. Se você optar pela cobrança do registro do boleto, pela liquidação, você só vai pagar a tarifa daquele boleto quando o seu cliente pagar. Então, é justo. Então, fala lá com o seu gerente que você pode também mudar essa modalidade. 28. Tenha um cartão de crédito para a sua empresa. Não precisa ter 10. Concentre em um. Então, não precisa ter milhares de cartões de crédito. Não, tem para compras, tem para logística, concentre em um. Que dá para operacionalizar aí na sua empresa. Gestão. Prolabore ou retirada dos sócios pode matar o caixa. Tem empresário que não tem sensibilidade. E eu já contei essa história algumas vezes, mas vale a pena aqui registrar. Uma vez eu fui fazer um trabalho de consultoria numa grande rede de varejo aqui em Pernambuco, lojas de varejo, que o empresário disse assim: Pablo, você pode mexer em tudo, só não mexa no meu Prolabore, só não mexa no meu queijo. E aí, quando a gente foi fazer o controle financeiro dele, a gente viu que ele retirava apenas R$80 mil por mês. E a empresa dele com dificuldade de caixa. Eu disse, se você não mexer nisso aqui, vai faltar dinheiro. O que é que você quer? Não, eu quero manter os meus 80 mil. Ok, você vai ter uma necessidade de giro, mas vai ter uma necessidade de caixa. Então, tenha uma sensibilidade para definir um valor justo de remuneração pelo seu trabalho. E aí, imagina o Prolabore sendo o seguinte, né? É o valor que você teria disponível para contratar uma pessoa para fazer o que você faz. Você pagaria a essa pessoa o que você paga para você? Uma pergunta bem direta. Se sim, está compatível. Se não, vamos repensar. Né? Então, Prolabore. Crie treinamentos para os funcionários. A gente acha que a gente só pode fornecer capacitação para a equipe se a gente contratar um grande palestrante. Vocês são os grandes experts do negócio de vocês. E nada melhor do que vocês para poder promover um treinamento para a equipe de vocês, na área de especialidade de vocês, para treinar a equipe de vocês também. Então,
crie treinamentos com os funcionários, evite cheque especial e procure pagar o valor total do cartão, né? O banco ele vive disso, IOF, tarifa, né, de uso de limite de cheque especial ou do limite da conta garantida. Então, evite aí usar o cheque especial. Troca dívidas caras por dívidas baratas. Lembrando que, quando você for fazer essa troca, né, eu tenho um capital de giro contratado com o banco X. E ele tem lá, sei lá, 10% ao ano. E aí, banco Y me ofereceu um outro contrato com 5% ao ano. Aparentemente, a escolha por trocar de contrato é até óbvia, né? Pô, vou trocar 10 por 5. Mas será que o tempo de contrato que você tem com o banco que ofereceu para você um crédito de 10%, os juros que você vai pagar até o final do contrato, é equivalente aos juros que você vai pagar no novo contrato? Porque se no novo contrato, mesmo com a taxa menor, você for pagar mais juros, não vale a pena trocar essa dívida. Então, não é só trocar por trocar, é trocar e saber se a sua empresa está pagando mais ou menos juros com esse novo empréstimo, esse novo crédito. Cuidado com o excesso de DOC, TED e PIX. Hoje, né, os bancos já estão cobrando por operação. Os bancos estão cobrando agora até por recebimento em PIX das empresas também. Então, cuidado com esse excesso. Sempre orientar os fornecedores já a usarem as contas de bancos que você tem movimentação. Sempre orientar os fornecedores a utilizarem bancos que você tem movimentação. Para quê? Para reduzir pagamento de tarifa que você poderia ter lá no seu caixa. Serviço de renovação automática, geralmente aqui está no cartão de crédito, ou seguros que o banco faz na sua conta que você nem sabe que tem e está lá. Né? Títulos de capitalização que você nem sabe que tem e está lá. Então, cuidado com esse serviço de renovação automática. Então, ficar ligado nele. Ter uma reserva, né, de pelo menos aí de 6 meses para as despesas fixas. Eu sei que é difícil, né? Tem gente que não tem nenhum. Tem 0 para cobrir os próximos 6 meses. Mas a pandemia nos ensinou muito. Ah, Pablo, mas ninguém vai aguentar ficar 2 anos só pagando. Eu concordo. A empresa não foi projetada só para fazer gerenciamento de custo e despesa. Mas você tem que ser responsável para acontecer um problema, uma catástrofe. Pô, peraí. Deixa eu sentar aqui, deixa eu colocar o pé no chão para poder ter respiro para saber o que eu vou fazer e dar o próximo passo. Então, o recomendável aqui é que você tenha de 4 a 6 meses de despesas fixas no seu caixa. Né? Fazer provisões mensais para pelo menos 12 meses, né? Férias, 13º, provisões que estão na contabilidade, mas não estão no seu financeiro. No seu financeiro só está o líquido. Bote lá a provisão também no seu financeiro. Mesmo que você não pague, você vai ver lá um contas a pagar, né? Provisionado, sabendo que você tem aquela conta para pagar. Porque o que é que geralmente acontece? As empresas não provisionam férias, não provisionam 13º, aí chega no final do ano, está todo mundo assim, ó, arrancando o cabelo, né? Pintando a barba, feito boys. Né, boys? Então, faça as provisões. Seguro. Uma empresa, especialmente se a sua empresa tem bens patrimoniais, é importante que você tenha seguros. Né? Seguro, por exemplo, de incêndio, é um seguro baratíssimo que você pode colocar na sua empresa e prevenir contra um incêndio, um roubo. A gente viu semana passada, semana retrasada, um incêndio lá nas lojas Tropical, na Rua da Imperatriz. Acontece. A gente acha que não acontece, mas isso é bem comum. Eu já tive alguns clientes que tiveram mercadorias queimadas, o estoque queimado por um curto-circuito. Acontece. Então, é sempre bom ter o seguro. Controle da inadimplência. Controlar a inadimplência. Processos e rotinas organizados. Saber quem faz o que e de que forma em cada setor da empresa de vocês. Vai facilitar também a ganhar produtividade. O estoque também é caixa, quem trabalha com mercadoria. O dinheiro que você tem lá no seu estoque, ou a mercadoria que você tem lá no seu estoque, é dinheiro. Então, cuidado com o estoque.
o regime tributário, escolher o melhor regime tributário, fidelização dos clientes, buscar fidelizar os clientes, né, fazer com que os clientes lembrem sempre de vocês, para que você mantenha... Eu tive um diretor, na época que eu trabalhava em consultoria internacional, que ele dizia assim para mim, a gente cuidava da conta da Ambev, aqui, da distribuidora, e ele dizia assim, não deixe que o seu cliente sinta que a sua falta não lhe faz falta. Porque no dia que o seu cliente sentir que a sua falta não faz falta para ele, você está fora do jogo. Então, não deixe que o seu cliente sinta que a sua falta não lhe faz falta. Fique lá presente, né? Se apresente para o seu cliente, se conecte com o seu cliente para que você fidelize o seu cliente. Controle de cada centavo unha a unha, você pode fazer através de um software, de uma assessoria financeira, de um consultor financeiro, mas tenha o controle na mão unha a unha, né? E pare de pagar multas e juros por desorganização. Quantas vezes a gente não viu empresários, empresas pagando multa e juros porque estava desorganizado? Eu esqueci. Aí pagou multa e juros. Eu paguei duplicado porque eu não vi, aprovei 2 vezes. Então, não pague, não faça isso. Para de pagar multa e juros, se programa para poder você ter uma gestão financeira. Então, aqui, a gente parou aqui em 44. Eu prometi mais 100. Até o final do evento eu vou entregar para vocês. Esse é um trechinho do Quem Manda é o Caixa. Muito obrigado.